Este audiobook vai nos mostrar como podemos cooperar com o sobrenatural de Deus nas nossas vidas e ajudar outras pessoas. Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: "Que queres que eu te faça?" Respondeu-lhe o homem: "Senhor, não tenho ninguém, ao ser agitada a água, que me ponha no tanque. Assim, enquanto eu tento, desce outro antes de mim e recebe o milagre." Disse-lhe Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem ficou são e, tomando seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era um dia de sábado. Está registrado na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 5 ao 9. Essa história da cura do paralítico nos prova que Jesus não tentava fazer coisas sobrenaturais, exceto se visse que Deus as estava fazendo e fosse glorificado. Jesus foi ao poço de Betesda e encontrou este homem que estava lá por 38 anos. E este homem permanecera no poço por muito tempo, porque não tinha enfermeiros ou ninguém para ajudá-lo a entrar nas águas. Certa vez fiquei sabendo de uma situação semelhante em um hospital, que havia um homem que quebrara a articulação de seu quadril em um acidente e não podia andar. Ele precisava de cirurgia, mas esse homem não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Ele não era um homem rico, também não era uma pessoa importante ou influente. Então, todas as vezes que sua cirurgia era agendada, se houvesse uma emergência, outra pessoa entrava em seu lugar. E esse homem continuava na espera. Embora seu caso necessitasse de cirurgia urgente, ele acabou tendo a sua cirurgia mais de um ano depois, e foi tarde demais para que tivesse eficácia. Ele era como o homem do poço de Betesda, que não tinha quem o ajudasse. Jesus escolheu esse homem para curar e ignorou todos os outros, porque havia mais pessoas ao redor do tanque de Betesda. Por isso precisamos entender como cooperar com o sobrenatural. Havia um número grande de pessoas doentes ali ao redor do tanque de Betesda. Ele curaria a todos? Sim, ele poderia, mas não o fez. Ele curou todos? Não, porque o propósito era curar aquele homem. Ele não tentou colocá-lo dentro do tanque ou em fila para ministrar-lhe. A resposta de Jesus foi simplesmente uma declaração de cura sobre a vida daquela pessoa. Por que Jesus curou apenas aquele homem? Como ele selecionou esse homem entre várias outras pessoas que ali estavam? Ele seguiu a manifestação visível do Espírito Santo. Jesus não falou com nenhum dos enfermos. Ver esse homem e de repente saber um pouco da sua condição o fez sentir que Deus estava interessado nele. Nós provavelmente diríamos que Jesus tinha uma palavra de conhecimento acerca daquele homem, ou uma preferência por aquele homem. Alguns poderiam dizer que Jesus teria feito acepção de pessoas. Pois bem, não foi isso que aconteceu. Aquele que não é espiritual e não tem fé diria que Jesus curou somente a primeira pessoa que viu.
Entretanto, a pessoa que é espiritual não opera por acaso, por sorte ou por feliz acaso. Ela sabe que Deus está trabalhando até mesmo em seus pensamentos. A palavra do Senhor em Isaías 64:4 diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Tão logo Jesus viu e soube algo a respeito daquele homem, e ele creu que Deus o estava conduzindo ao ajudá-lo. Vou falar para você aqui 6 passos para você cooperar com o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Primeiro, trabalhe apenas quando vir o Pai trabalhando. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. O primeiro passo para se alinhar a Deus é seguir o Espírito Santo. A chave para seguir o Espírito Santo é assistir o que ele está fazendo, onde ele está fazendo. Em outras palavras, Jesus estava nos dizendo: se vir meu Pai trabalhando, eu vou e trabalho junto. Se vejo meu Pai ministrando a alguém, eu então ministro a essa pessoa. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 e 20. Jesus restringiu sua ministração ao que ele podia ver o Pai fazendo. Diferentemente de alguns de nós que queremos orar por todos e curar todos, Jesus restringia-se a fazer apenas o que o Pai fazia. Jesus sabia que ele podia cumprir os propósitos de Deus, mas melhor, ele gostava e fazia aquilo que agradava ao Pai. Jesus não se constrangia porque uma pessoa apenas seria curada. Não, Jesus não se constrangeu pelo fato de que apenas uma pessoa foi curada. Ele não ficou constrangido ou preocupado com o que as pessoas iriam pensar a respeito de ele ter curado apenas um homem à beira do tanque de Betesda. Não houve muitos milagres hoje. Jesus não se importou se as pessoas iriam pensar que ele era poderoso ou não. Se seu Pai quisesse um milagre, ele não faria mais que um milagre. Segundo, espere até ver o Pai trabalhando. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo que ele mesmo faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 20, Jesus expressa esse segundo passo, que devemos esperar até ver o Pai trabalhando. Seja paciente, não se apresse. Eu devo esperar até ver meu Pai mostrando-me seus milagres e suas obras, pois há um tempo para todas as coisas. Quando Deus o ama, Ele vai mostrar a você o que está fazendo. Quando Deus o ama, Ele vai lhe mostrar quem Ele está curando e quem Ele está tocando. Se não esperar para ver o que o Pai está fazendo, você tropeçará no escuro e experimentará coisas não viáveis. Eventualmente, você encontrará algo que funcione. Porém, na maior parte do tempo,
você se achará fazendo coisas sem sentido e se cansando à toa se não observar como o Pai está fazendo. Você não pode fazer nada até que Deus faça. Se Ele não estiver fazendo, você não conseguirá fazer. Sua igreja não irá crescer. Você não pode fazer isso por si mesmo. Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus afirma que sem mim nada podeis fazer. Se Ele não estiver curando, você, você não pode ser curado. Se Ele não estiver libertando você, você não pode ser libertado. Deus não faz simplesmente tudo para todos. Deus está sempre fazendo algo em particular. Mas para quem? Para aqueles que crê. Devemos esperar e ver o que Deus está fazendo. Devemos ser pacientes. Devemos ir conforme o que Ele está fazendo. Devemos nos afastar daquilo que Ele não está fazendo. Terceiro passo: aceite e siga as manifestações de cura que Deus tem feito. As curas são a manifestação especial do Espírito Santo e a manifestação que destaca a nova aliança. As pessoas podem fingir o choro, o grito, o agito, o tremor, contudo nenhum homem pode fingir curas. Ou as pessoas são curadas ou não são. Não tem como fingir. Seguir a manifestação visível do Espírito Santo é um grande passo para o ministério de cura bem-sucedida. Cooperar com o sobrenatural de Deus é seguir a manifestação visível do Espírito Santo através de você, na sua vida e naquilo que Deus quer que você faça. Siga a manifestação visível do Espírito Santo e assim você estará cooperando com o sobrenatural de Deus. Este é um passo para o ministério de cura continuar acontecendo. Ore por aquele que Deus está curando. Evite orar por pessoas que Deus não está curando. Todas as suas falhas anteriores podem ser atribuídas a você tentar fazer coisas que Deus não está fazendo. Toda vez que oramos por alguém que Deus nos pede para orar, o resultado será instantâneo, imediato, e Deus fará o sobrenatural. Há um sentimento de que não existe cura para alguns. Algumas pessoas mais bem-sucedidas são as que seguem estritamente o Espírito Santo. Lembro-me de orar por uma pessoa que estava morrendo em um hospital, em uma UTI. E eu sabia que Deus a amava e não a deixava morrer. Naquele dia, Deus me pediu que fosse lá. E eu fui, entrei naquela UTI, declarei a cura e em 2 dias ela recebeu alta, mesmo quando estava desenganada pelos médicos. Mas isso não acontece com todos. Havia mais pessoas naquela UTI, mas Deus me pediu para orar por aquela pessoa em especial. Foi uma experiência muito confusa para mim, porque pensei, por que não todos e somente essa pessoa? Bom, Deus está no controle de todas as minhas emoções, então eu preciso obedecê-lo. Entretanto, Deus age mediante a obediência que tenho à palavra dele. Deus vai agir através de você mediante a obediência que você estiver disposto a seguir. Assim você estará cooperando com o sobrenatural.
Por que Deus faz milagres aparentemente insignificantes para uns e outros milagres aparentemente muito importantes para outros? São essas questões que muitos ficam indagando e perguntando e se preocupando. Para você cooperar com o Espírito Santo, com o sobrenatural de cura e milagres, você só precisa fazer o que o Pai está fazendo e seguir as manifestações do Espírito Santo. Quarto passo para você cooperar com o sobrenatural de Deus: aceite e siga todas as manifestações do Espírito Santo. Este passo para ministrar é você estar atento ao Espírito e prestar atenção no que Deus está fazendo. Se você puder ver que Deus está visivelmente tocando alguém, então você simplesmente toca a pessoa também. Você deve aceitar que Deus está ministrando a alguém, que Ele sabe como fazer. Nós sabemos mal pedir, mas mesmo assim Deus opera através de nós com os dons do Espírito Santo. Fique atento, observe o que Deus está fazendo e ore conforme a palavra nos ensina a orar. O Espírito nos mostra que Ele está tocando as pessoas quando estamos ministrando, orando, intercedendo, para que haja o sobrenatural. É importante aceitar o que Deus está fazendo e acompanhar. Se você andar conforme o mover de Deus, Ele estará com você. Se lutar contra o que Ele está fazendo, você nunca terá o deslumbre do sobrenatural. Após anos de caminhada com Deus, simplesmente entendi que toda a minha confiança precisa estar no Senhor e que a minha capacidade não pode fazer com que nada aconteça. Em tudo eu preciso confiar e depender do poder sobrenatural de Deus. E tudo que eu posso fazer é cooperar para que o sobrenatural aconteça, me disponibilizando como um canal de bênção. Faça isso e o seu ministério será muito abençoado. A sua vida será muito abençoada. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Efésios 4:15. Devemos crescer nele em todas as coisas. Isso quer dizer que devemos crescer nas curas, nos milagres e manifestações do Espírito Santo. Devemos crescer em nosso entendimento da administração do Espírito. Devemos crescer nele, nas obras e no mover do Espírito Santo. Sexto passo para cooperar com o sobrenatural de Deus: aceite e siga os homens que o Espírito Santo está usando. Aceite e siga as instruções dos homens que o Espírito Santo usou na Bíblia ou está usando nesta geração. O Senhor não é tão previsível quanto nós gostaríamos que Ele fosse. Os seres humanos amam coisas previsíveis. Nós queremos poder dizer, é isso que Deus fará. Nós queremos poder dizer, Deus curará essas pessoas amanhã ou hoje. Nós gostaríamos de poder prever se Deus usará aquele jovem ou aquele homem. Entretanto, a maioria das vezes nós estamos equivocados. Deus não se encaixa em nossas interpretações. Você nunca sabe quem Deus vai usar, ou quem Deus vai curar, ou quem Deus vai abençoar. Dificilmente você saberá. É muito difícil saber se essa pessoa vai vir
muito ou não. Ninguém pode dizer se Deus usará o filho do pastor ou o filho do irmão. Eu vi famílias grandes em que os pais previriam que seus filhos seriam um pastor. E eles também previam que seria um homem de negócios. E isso não aconteceu. É de surpreender que homem de negócios se tornem pastor e pastores, pessoas que eram previstas para serem pastores, se tornem homem de negócios. Aconteceu comigo. A minha família previa que outra pessoa seria pastor, que outro irmão meu, e que eu seria só mais um profissional de qualquer outra área. E de repente, o meu irmão se tornou empresário, homem de negócio, e eu me tornei pastor por escolha divina. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Romanos 9, versículo 13. Esse é um versículo que confunde muita gente. Nós lutamos contra o fato de que Deus escolheria a Jacó ou a Esaú, ou porque Deus escolheu Jacó, que trapaceou, que enganou, que mentiu. Porque Deus deixaria o primogênito descendente de seu pai, substituto legal, para escolher Jacó. Isso prova que Deus opera como Ele quer, do jeito que Ele quer, e que nós apenas podemos nos disponibilizar para cooperar com o sobrenatural. Alinhe-se com Deus para que você seja um cooperador do sobrenatural de Deus no seu ministério. Deus não pode ser predito, Deus não pode ser interpretado como alguns querem. O que precisamos saber e entender é que sem Deus nada podemos fazer. E muitas vezes nós tentamos fazer por conta própria e não vai dar certo. Para que dê certo, precisamos fazer do jeito de Deus. Haverá mais milagres, mais prodígios, mais maravilhas quando você, pastor, bispo, apóstolo, evangelista, obreiro, homem e mulher de Deus, começar a fazer do jeito de Deus, cooperando para que haja milagres sobrenatural na sua igreja. Afinal de contas, é Deus quem fará a obra, e é Deus que edifica a sua igreja, e é Deus que fará o sobrenatural acontecer. A Bíblia assim diz claramente: o Deus que o chamou é o Deus que realizará de fato. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. 1 Tessalonicenses 5, versículo 24. O sexto passo para você cooperar com o sobrenatural de Deus no seu ministério é você acompanhar o que Deus está fazendo nas igrejas. É isso mesmo. Um dos passos importantes é você acompanhar o que Deus está fazendo no presente. Igrejas estão sendo abençoadas porque Deus está fazendo acontecer. E é preciso você reconhecer e ver isso. É provável que nós possamos ver muitas igrejas desfrutando do sobrenatural de Deus e outras não. Por isso, fique atento, fique observando onde Deus está obviamente trabalhando para edificar o sobrenatural através das igrejas. Uma cidade onde igrejas grandes florescem é uma cidade onde o Espírito Santo está visivelmente fazendo as igrejas crescerem. Uma igreja nunca crescerá sem o poder do Espírito Santo em ação. Uma igreja nunca alcançará o sobrenatural se o Espírito Santo não estiver fazendo. E tudo que eu, você, os nossos discípulos podem fazer
é cooperar para que o sobrenatural de Deus aconteça aonde nós estamos, na igreja que estamos, para que o Senhor prove a todos que Ele é Deus e continua fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Por isso eu quero encerrar lhe dizendo: coopere para que o sobrenatural aconteça seguindo esses 6 passos. Trabalhe apenas quando vir o Pai trabalhando, que é o primeiro passo. Segundo passo, espere até ver o Pai trabalhando para aprender como trabalhar. O terceiro passo, aceite e siga as manifestações de cura que o Espírito Santo está realizando. O quarto passo, siga todas as manifestações do Espírito Santo conforme registrado na Bíblia Sagrada. O quinto passo, siga os homens que o Espírito Santo está usando, siga os comportamentos dos homens e mulheres que o Espírito Santo está usando. E, finalmente, o sexto passo, acompanhe o que Deus está fazendo de sobrenatural nas igrejas ao redor da sua cidade, ou no seu país, ou no mundo. Que Deus te abençoe, faça do jeito de Deus e seja um cooperador com o sobrenatural que Deus quer fazer através de você.